As luzes do palco acabavam de se apagar. O último acorde ainda parecia ecoar pelo espaço enquanto parte do público permanecia de pé, chamando o nome de Ivete Sangalo, com o mesmo entusiasmo de minutos antes. Alguns gravavam vídeos, outros sorriam, tentando guardar aquele instante como uma lembrança especial. Mas quando a cortina se fechou e o som dos aplausos começou a desaparecer aos poucos, a atmosfera mudou completamente. Já não havia refletores iluminando cada movimento. Não havia música preenchendo o ambiente. Apenas uma mulher caminhando devagar pelos bastidores, respirando fundo antes de seguir para mais um compromisso que quase ninguém veria. Talvez seja justamente nesse contraste que exista uma pergunta difícil de ignorar. Por que, quanto maior se torna a fama de alguém, mais facilmente esquecemos que por trás dela continua existindo uma pessoa comum, com dias bons, dias silenciosos e momentos em que o peso das expectativas parece maior do que qualquer aplauso? Essa é uma reflexão que muitos admiradores fazem sempre que acompanham artistas cuja carreira atravessa décadas. Aos 54 anos, Ivete Sangalo chega a uma etapa marcada por uma trajetória admirável na música brasileira. Seu nome continua reunindo multidões, suas apresentações seguem despertando emoção e sua presença permanece associada à energia que conquistou diferentes gerações. São conquistas visíveis, registradas por câmeras, entrevistas e apresentações que milhões de pessoas acompanham. Entretanto, por trás dessa imagem constantemente iluminada, existe um universo muito menos conhecido pelo público. Não são poucos os espectadores que comentam que, com o passar dos anos, a cobrança sobre artistas consagrados parece aumentar em vez de diminuir. Espera-se que mantenham o mesmo entusiasmo, a mesma disposição, a mesma voz, a mesma presença de palco e a mesma capacidade de surpreender, como se o tempo nunca deixasse marcas. Em diversas aparições públicas, muitos perceberam que Ivete continua transmitindo alegria e profissionalismo, mas também observaram que a maturidade inevitavelmente transforma prioridades, ritmos e formas de enxergar a própria carreira. Isso não significa que exista um drama escondido ou um acontecimento extraordinário acontecendo longe das câmeras. Significa apenas que o sucesso prolongado costuma trazer desafios silenciosos que raramente recebem a mesma atenção dedicada aos momentos de celebração. Em vez de manchetes, esses desafios aparecem em pequenos gestos, em pausas discretas entre um compromisso e outro. Na responsabilidade constante de corresponder ao carinho de milhões de pessoas e na sensação de que qualquer mudança pode ser analisada por incontáveis olhares. Há quem veja apenas a artista sorrindo diante do público. Outros, porém, sentem que existe uma dimensão muito mais humana por trás de cada apresentação. Uma dimensão feita de escolhas difíceis, responsabilidades permanentes e silêncios que quase nunca chegam aos holofotes. Existem pesos que ninguém consegue fotografar. Eles não aparecem nas capas de revistas, não ocupam manchetes e quase nunca se transformam em assunto nas redes sociais. Ainda assim, acompanham muitos artistas durante anos, crescendo de maneira silenciosa. No caso de Ivete Sangalo, não são poucos os admiradores que enxergam justamente essa camada invisível por trás da artista sempre sorridente. A expectativa do público parece nunca diminuir. A cada novo show, a comparação surge naturalmente com apresentações anteriores. Muitos esperam a mesma energia contagiante, a mesma potência vocal, o mesmo carisma, capaz de transformar uma multidão inteira em um único coro. Como se cada espetáculo precisasse superar o anterior. Como se décadas de carreira eliminassem o direito de desacelerar por alguns instantes. Ao mesmo tempo, existe uma rotina que raramente aparece diante das câmeras.
Antes que os refletores se acendam, há ensaios repetidos inúmeras vezes, ajustes de repertório, reuniões com músicos, testes de iluminação, passagens de som e detalhes técnicos que exigem atenção constante. Cada movimento no palco costuma nascer muito antes da primeira música começar. Muitos espectadores acompanham 2 ou 3 horas de apresentação. Poucos imaginam quantas semanas, ou até meses, foram dedicados para que aqueles momentos parecessem tão naturais. E quando o espetáculo termina, a impressão de descanso nem sempre corresponde à realidade. Os bastidores voltam a ganhar vida. Equipamentos são desmontados, equipes revisam horários, novas viagens já estão programadas, enquanto outros compromissos aguardam logo no dia seguinte. Paralelamente a tudo isso, permanece uma dimensão que nenhuma agenda profissional consegue substituir: a família. Conciliar o carinho pelos fãs com o tempo dedicado às pessoas mais próximas pode representar um desafio comum para artistas que vivem sob intensa exposição. Muitos reconhecem que encontrar equilíbrio entre essas duas partes da vida talvez seja uma das tarefas mais delicadas de uma carreira tão longa. Então as luzes voltam a se acender outra vez. A música começa. O público canta em uníssono. Durante alguns minutos parece que toda dificuldade desapareceu. Mas quando o último aplauso termina e o palco fica novamente vazio, permanece uma pergunta que continua ecoando muito além do espetáculo. Será que demonstrar força diante de milhares de pessoas significa necessariamente nunca sentir o peso do cansaço ou da responsabilidade que acompanha cada passo dessa caminhada? Talvez a palavra tragédia nem sempre descreva um acontecimento inesperado. Em algumas fases da vida, ela pode existir apenas como uma sensação difícil de explicar, construída lentamente pelo passar do tempo, pelas mudanças inevitáveis e pelas expectativas que nunca deixam de acompanhar quem vive sob os holofotes. Não há escândalo, não há doença. Não existe um fato extraordinário que altere tudo de um dia para o outro. Existe apenas o relógio seguindo em frente, enquanto o mundo também muda ao redor. Novas gerações descobrem outros artistas, novos estilos surgem, tendências aparecem e desaparecem com rapidez. Ainda assim, permanece a expectativa de que nomes consagrados continuem surpreendendo, como se cada ano fosse apenas uma repetição do início da carreira. Muitos admiradores elogiam a capacidade de Ivete Sangalo de permanecer relevante durante tanto tempo. Ao mesmo tempo, não faltam comparações entre diferentes momentos de sua trajetória. Alguns recordam apresentações antigas com nostalgia. Outros esperam novidades constantes. Entre elogios sinceros e comparações inevitáveis, forma-se uma pressão silenciosa que dificilmente pode ser medida. Afinal, renovar-se sem perder a própria identidade talvez seja um dos maiores desafios para qualquer artista que atravessa décadas de sucesso. O brilho da fama continua encantando quem observa de longe, mas o próprio brilho também projeta sombras discretas que raramente entram em cena. Em uma noite de espetáculo, milhares de pessoas ocupam cada espaço da plateia. As vozes se unem, os celulares iluminam o ambiente. A música parece preencher cada canto do lugar e, por algumas horas, tudo transmite a impressão de permanência. Entretanto, basta a última canção terminar para que a paisagem mude completamente. Os aplausos diminuem até desaparecer. Os corredores começam a esvaziar. Funcionários recolhem cabos espalhados pelo chão, desmontam estruturas de iluminação e retiram com cuidado os microfones que poucos minutos antes estavam no centro de todas as atenções. Caminhões aguardam do lado de fora para transportar equipamentos rumo ao próximo destino. O palco permanece no mesmo lugar, mas já não possui o mesmo movimento. O silêncio ocupa o espaço onde antes existia uma multidão cantando em coro.
Não há necessidade de explicar o significado desse instante. Cada pessoa pode enxergar algo diferente nessa mudança tão rápida entre o barulho e a quietude. Talvez seja justamente nesses minutos, quando tudo desacelera sem chamar atenção, que se torna mais fácil perceber que a fama também carrega um peso invisível, feito não de acontecimentos extraordinários, mas da passagem inevitável do tempo e das transformações que ela traz consigo. A tarde começa a perder intensidade sem fazer alarde. A luz atravessa lentamente as entradas do teatro, desenhando sombras compridas sobre um palco que poucas horas antes parecia pequeno diante da energia de tantas pessoas reunidas. O movimento diminui pouco a pouco. As conversas ficam mais baixas. Em algum lugar, uma antiga canção de Ivete Sangalo continua tocando, talvez no rádio de um carro, em uma playlist preparada por um admirador, ou nos fones de ouvido de alguém que decidiu reviver uma apresentação marcante. Enquanto isso, nas redes sociais, vídeos gravados durante o espetáculo continuam sendo compartilhados. Há quem publique o refrão favorito, quem relembre um momento emocionante e quem escreva apenas algumas palavras para dizer que aquela música ainda faz parte da própria história. O espetáculo terminou, mas as lembranças seguem encontrando novos caminhos. Dentro do espaço de apresentações, a rotina continua em silêncio. Técnicos recolhem os últimos cabos espalhados pelo chão. As luzes são desligadas uma a uma. O microfone, que durante algumas horas levou uma voz até milhares de pessoas, é cuidadosamente limpo e guardado em sua caixa, pronto para o próximo compromisso, sem chamar atenção para si. As cadeiras da plateia, antes ocupadas por rostos atentos e sorrisos animados, voltam a ficar vazias. Restam apenas corredores tranquilos e o eco distante de passos que aos poucos desaparecem. Não existe uma cena dramática, apenas o encerramento natural de mais um dia de trabalho, semelhante ao de tantos outros que vieram antes. A câmera imaginária começa então a se afastar lentamente. O palco fica menor a cada segundo. Os bastidores ocupam o centro da imagem por um breve instante, até que a porta se fecha de maneira suave. Ainda assim, uma pequena faixa de luz continua escapando pela abertura, como se lembrasse que, mesmo quando o público já foi embora, sempre existe alguma atividade acontecendo longe dos olhos de quem assistiu ao show. E em algum lugar, sem que ninguém perceba, alguém volta a ouvir uma música de Ivete Sangalo, deixando que uma melodia conhecida acompanhe o restante da tarde. Em outro lugar, quase no mesmo instante, outros artistas seguem caminhando discretamente depois que os aplausos terminam, carregando consigo responsabilidades, expectativas e desafios que nem sempre podem ser vistos por quem está do outro lado da plateia.